explicação do Fábio, né, do preparador físico, mas queria que. É só para dar mais embasamento no ponto de vista da comissão técnica, mas para você falar aí sobre o que você achou dessa escolha do Tite de começar com o Pedro. O Pedro entrou no intervalo do jogo e com o Dela Cruz, que entrou por volta dos 20, entre os 25 e 30 do segundo tempo. Eu acho bom que ele dê essas explicações aí, de viés científico e tal, tudo bem. Só que o que eu questiono é o seguinte: você tem um planejamento. Você sabe que o Pedro de la Cruz e todos os demais jogadores têm que ser poupados aqui ou ali. E a palavra é essa. Vamos parar com essa palhaçada de não poder falar poupar. É poupado. O jogador está machucado? Não. Então eu vou poupá-lo desse jogo para evitar um desgaste e utilizá-lo depois. É isso. Não é proibido, não. O cara é poupado. Se ele tem condições, não joga, e não é opção técnica, né? Tecnicamente, se querer contar com ele nesse jogo, gostaria, mas vou poupá-lo porque ele pode ter uma lesão, ter uma propensão a uma lesão, ele tem uma minutagem muito alta, os índices aqui são assustadores e nos preocupam. Vou poupá-lo. É isso. Poupar, preservar. Mais ou menos isso. Enfim. Por que contra o Palmeiras? Esse é o ponto que eu não entendo. No planejamento, eu acho que deveria ser o quê? Eu preservo o atleta aqui, acolá, contra o Palmeiras, eu vou com tudo para tentar ganhar fora de casa. É o que eu acho. Quarta-feira, eu acho que é um jogo para. Que nem poupar aí a palavra. É adequar o time às circunstâncias. Ponto número 1. Quais são os jogadores que reagem melhor na altitude? Você tem um histórico de quem já jogou lá e os testes que eles fazem hoje em dia também dão uma noção de como cada um reage. Para quem não sabe, alguns jogadores quase que morrem lá. Em 2007, Flamengo jogando contra o Real Potosí a mais de 4.100 metros, aproximadamente 4.070 metros, e com frio glacial, né? Com vento, umidade, foi um inferno para quem estava lá. O Flamengo empatou e o Renato Augusto, que era do Flamengo, teve que respirar lá o oxigênio. Tinha um balão de oxigênio. Outros jogadores também, alguns outros não tiveram essa mesma reação. Cada um reage de um jeito. A altitude provoca várias reações em seres humanos quando eles chegam até lá, até uma adaptação. Então, acho que esse é um jogo para você colocar em campo quem reage melhor, pelo menos pelos índices que a comissão técnica certamente terá, ou tem. E acho que, do ponto de vista estratégico, tem 2 pontos aí que eu acho. Jogar na altitude é desacelerar o jogo, não deixar o Bolívar acelerar, obviamente. E para isso, eu acho que é o ideal, em tese, é ter um meio-campo repleto para ficar com a bola e tal. E um jogador na frente, pode ser um jogador rápido, pode ser um Bruno Henrique, entendeu? Já que se você preservasse o Pedro e não pode contar com o Gabriel suspenso, o Carlinhos não está inscrito na Libertadores ainda, e tentar fazer um jogo de, sabe, ficar com a bola, esfriar o jogo, sem correr muito, correr o mínimo, evitar correr. Porque a pressão inicial sempre acontece, segundo tempo o visitante está mais cansado, desgastado pelas circunstâncias. Então, acho que o jogo de quarta é mais aceitável. Você, que aí a palavra nem é poupar, é você adequar, porque é um jogo atípico, gente. É um jogo a 3.640 metros, aproximadamente. E, quanto ao Palmeiras, acho que tinha que ir com força máxima. Então, eu não entendo a escolha desse jogo para você não contar com o Pedro e com o Dela Cruz. O Dela Cruz jogou no final, o Pedro jogou metade da partida. Enfim. E coincidência ou não, né, Mauro? Vira e mexe acontece alguma situação dessa contra o Palmeiras, né? Mesmo quando não era o Tite, normalmente quando joga o Palmeiras lá sempre tem alguma coisa que o Flamengo não entra com a força máxima, né? Teve a Covid e teve as escolhas do Dorival. Em 2022 colocou o tal do time B, aquele mistão. Aquele 3-1 era um desfalques mesmo, né? Jogou Vitinho, jogou Michael e tal, mas era aquela sequência de desfalques ali da época do Renato Gaúcho. Mas, André, e aí? O que você achou das escolhas do Tite, o Carlinhos e o começando, e o Alan permanecendo, né? O Arrascaeta voltando para o confronto de ontem? Eu acho que assim, o Mauro tá certo na essência, né, da questão. Mas eu acho que tem uns contrapontos aí, né? Você tem o Pedro e o De La Cruz que tem histórico de problema de joelho, né? Então, para jogar na grama sintética é meio complicado. Não sei se isso pesou, se foi só a questão realmente da minutagem, essa questão de tudo que o Fábio explicou, né? Mas eu acho que isso aí, se não foi pesado, deveria ter sido, né? Sobre essa questão da importância do jogo com o Palmeiras, acho que todo jogo tem sua importância no brasileiro e eu acho que, assim, lógico que tem um simbolismo o jogo contra o Palmeiras. Mas, por exemplo, ano passado o Flamengo ganhou 4 pontos dos 6 contra o Palmeiras ganhou 1.
E o Palmeiras foi campeão brasileiro. Por quê? Porque o Palmeiras pontuou mais do Flamengo nos outros jogos, né, do campeonato. Então, essa importância E também outra coisa, né? Se a Libertadores é a principal prioridade, o jogo de quarta-feira é a prioridade do Flamengo, né? Até porque é a decisão do primeiro lugar do grupo. Então, acho que se tiver que ter o time principal, todo mundo, ou pelo menos todo mundo liberado, e o Tite fazer escolhas, né? Todo mundo liberado, menos o Cebolinha. E aí o Tite pode fazer as suas escolhas em relação à saúde dos jogadores e tal. Aí, sim. Que aí faz sentido. Aí, porque esse jogo com o Bolívar é muito importante para a trajetória do Flamengo na Libertadores. O Flamengo pode perder a liderança do grupo praticamente de vez, tomar uma pancada lá. Vai ter que torcer para o Milionários complicar a vida do Bolívar lá na Colômbia. Então é um jogo muito importante, tem muito peso. O Flamengo não ficar em primeiro, aí pode ter o mesmo problema do ano passado, decidir fora e aí tá sujeito a tudo, né? Então, são questões, né? E aí cabe ao Tite decidir, foi o que ele falou ali, né? Eu que vou ter que decidir, você vê. O Fábio trouxe um monte de informações, eu ponderei um monte de coisa aqui agora, o Mauro também ponderou. Então é um universo de informações, de tendências, né? Para fazer uma coisa ou outra, e o treinador tem que decidir, né? E ele decidiu, e eu acho que também outra coisa que pesou foi a escolha de fazer um jogo físico no primeiro tempo. Muito físico, muita bola, ligação direta e tal. Então é o Carlinhos que brigasse lá com o Luan, com o Murilo, e o Bruno Henrique com o Gustavo Gomes, né? E o Alan pode ter sido uma opção também tática, né? Para aumentar a proteção do Flamengo ali na frente da defesa, o Pulgar e o Alan, enquanto que o De La Cruz é muito mais um meia, né? Ele faz ali a proteção, ajuda sem bola, mas o Alan tem mais o ofício de volante ali. Pode ter pesado também, tipo, o De La Cruz está desgastado, eu tenho uma opção aqui, entendeu? É um universo de coisas, de informações. E não é passar pano pro Tite nem nada. O jogo foi uma porcaria, a gente já falou aqui, a responsabilidade dele de jogar muito mais pensando em não perder e tal. Mas essa questão da decisão, da escalação, não tem solução ideal. A solução ideal é essa que os malucos aí sonham, e ontem pegaram a declaração do Ancelotti, nossa, pegaram como bandeira. O Rodrigo jogou 3 partidas seguidas, você vai dar descanso para ele? Não, ele vai descansar só até domingo às 4 horas da tarde. Aí acham, olha que legal, tá vendo? Não tem nada que poupar, e o jogador tem que jogar todo jogo e não sei o quê. Então a solução ideal é essa, só que seria uma burrice, né? Você ter um baita de um elenco para ficar escalando os 11 o tempo todo, né? E o resto, cara, você vai ter que fazer escolha. Se você escolher 2 times, quando o reserva jogar, a chance de perder é muito maior. Se você quiser fazer time misto, toda vez que você escolar o time misto também vai ser muito pior. E quando você faz essa coisa de manter uma base titular e tirar um ou outro jogador os mais desgastados para ir fazendo um revezamento, o risco que você tem é de praticamente você nunca tem o time titular, porque sempre vai ter alguém desgastado que está jogando a sequência de jogos. Então você troca. Quando você voltar para o primeiro, aquele primeiro já está desgastado, precisando de descanso, porque ele já pegou 5 ou 6 jogos, porque cada jogo você só poupou 1 ou 2. Então o cara vai pegar o primeiro a ser poupado, pegou uma sequência de jogos e vai ter que ficar de fora. Então é muito difícil você ter o time todo titular. Então enfim, são as escolhas. É complicado e o cara tem que escolher um caminho.